Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Perguntas 536 a 540. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Algumas vezes, eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerciam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que o foram. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenhem. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou ele se reúne em massa para produzi-lo? Reúnem-se em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto.